Olá, esse é mais um vídeo do Projeto Brasil Popular e a gente vai trazer aqui agora um pouco das discussões que têm sido feitas no GT Sistemas de Comunicação. Por que quando a gente debate um projeto popular para o Brasil é importante a gente discutir comunicação? Né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade que é mediada historicamente pelos meios de comunicação e onde o papel das redes sociais e da internet principalmente tem sido cada vez mais intenso na definição dos rumos políticos do nosso país. Então não dá para a gente discutir projeto de Brasil sem discutir a necessária transformação que precisa ser feita nos sistemas de comunicação. E uma transformação que passe não só por entender como que a mídia tradicional e os sistemas tradicionais da radiodifusão, dos jornais, das revistas é importante de ser modificada e ser democratizada, mas também entender como é que num cenário de convergência tecnológica que a gente está vivenciando hoje, é importante enfrentar novos desafios também no ambiente digital. Então, o vídeo que a gente vai dialogar com vocês aqui agora vai um pouco nesse sentido. O Projeto Brasil Popular, com seus vários grupos temáticos e com seus eixos, tem discutido temas estratégicos para o Brasil. Um tema estratégico é o tema da comunicação, né? Aqui apresentar alguns elementos para entender, para tentar discutir, entender esse problema da comunicação, do sistema de comunicação no Brasil. Eu acho que, entre outros gargalos, nós temos três fundamentais. O primeiro é o processo de concentração na mídia, né? A mídia é talvez um dos setores mais monopolizados da sociedade brasileira, né? Numa área econômica importantíssima, né? Que mexe com o produto interno bruto, bate lá em 7% do produto interno bruto, tem a ver com fazer mídia, né? Mexer com comunicação. Essa concentração já vinha com jornais, rádios e TVs, né? Você pode dizer que você tem 7 grupos, alguns falam 5 grupos, que dominam a mídia tradicional brasileira, né? Seja na TV, na rádio, nos jornais, nas revistas, na distribuição, né? Com o advento da internet, achava-se que esse monopólio, essa mídia monopolista poderia ser quebrada. É verdade que a internet permite que muito mais gente produza, mas essa concentração não foi quebrada, né? Ao contrário, o que ocorreu? Essa mídia tradicional percebeu a internet e rumou também para a internet, então não é para menos. Grupo Frias, Grupo Folha, está na internet, com o UOL. Grupo Globo, Família Marinho, está na internet, não é isso? Então ela rumou para a internet, né? Além do que a internet se tornou propriedade de grandes grupos econômicos internacionais. No Brasil mesmo, quando você fala internet, parece que você está falando Facebook, né? O Facebook tem 2 bilhões de usuários no mundo, né? Muita gente no Brasil acha que a internet é Facebook, né? Quando você fala internet, você pensa busca, pensa Google. Então, o que era a concentração na mídia tradicional se manteve com concentração nessa mídia digital, na internet, com outros perigos, né? No caso de Facebook, por exemplo, do Zap, do WhatsApp, né? Além de você tá com um grande monopólio, esse grande monopólio está controlando sua forma de pensar, sua forma de agir, né? Estão invadindo a sua privacidade para saber o que você gosta, né? O que você come, como você se diverte, né? Qual é o seu trajeto, né? Eles estão conhecendo detalhes da sua vida, né? O que é um negócio extremamente perigoso, porque isso serve para moldar comportamentos. Moldar comportamentos do ponto de vista de consumo, mas serve para moldar comportamentos até do ponto de vista eleitoral, político. Vídeo que ocorreu nos Estados Unidos, quando foi feita a denúncia da Cambridge Analytica, vídeo que ocorreu no Brasil, nas eleições recentes no Brasil, vídeo que ocorreu na discussão da saída do Reino Unido da União Europeia, do Brexit, né? Então isso está presente no mundo inteiro. Um outro dado preocupante nessa concentração da mídia digital é também a capacidade de difundir mentiras, de manipular comportamentos, a partir desse estudo de comportamentos, manipular comportamentos, né? Então as tais fake news, né, que vão se espalhando pelo mundo,
É verdade que mentira não é novidade da internet. Mentira, a mídia tradicional já mentia, né? Mas adquire uma outra potência, um outro alcance. Então, esse eu acho que me parece um grande problema que esse estudo no grupo temático foi demonstrando. É o problema da concentração, que já existia na mídia tradicional e que existe com a mídia digital, com a internet. Um outro grande problema que está vinculado é a capacidade de manipulação dessa mídia, né? A capacidade de fazer mentes e corações, né? De ir, seja no terreno econômico, comercial, induzindo, seja no terreno político e de valores, né? Então, essa mídia altamente concentrada, ela informa, mas ela desinforma. Essa mídia altamente concentrada, ela forma, mas ela deforma, mexe com valores, né? Então isso é um grande perigo, né? Nessa mídia monopolista, seja a mídia tradicional monopolista, seja essa mídia digital monopolizada, concentrada em grandes grupos, ela carece de pluralidade, né? Não há pluralidade, né? Alguém pode dizer, não, mas na internet todo mundo produz, todo mundo pode produzir um vídeo, uma foto, um texto, sim, todo mundo pode produzir, o problema é quem vai ouvir, é com a sua capacidade de fazer chegar, né? Então continua na concentração a manipulação, a falta de pluralidade. E isso vai levar a um terceiro problema, entre os vários problemas, eu só estou citando 3, né? Concentração, ausência de pluralidade, vai levar a um terceiro problema, que é a capacidade de ação política dessa mídia, né? Essa mídia, o professor Denis Moraes explica que ela é um duplo poder, não é isso? Ele é um poder econômico, a partir de grandes grupos econômicos, mas ele é um poder político, né? Essa mídia vai ter uma grande influência em processos de definição de rumos de país, né? Nós tivemos isso no Brasil, com suas contradições, tudo na vida é contraditório, né? Mas essa mídia ajudou a criar o clima para um golpe no Brasil, não um golpe do velho tipo, quando a mídia também ajudou, a mídia também foi decisiva no golpe militar de 64, agora ela foi decisiva num golpe parlamentar judicial. Muita gente fala golpe parlamentar judicial midiático. Eu, inclusive, costumo brincar que o principal protagonista aí foi a mídia. Sem essa mídia, nós não teríamos o parlamento que nós temos, sem essa mídia, nós não teríamos a judicialização da política que nós tivemos, nós não teríamos um justiceiro transformado em herói e depois transformado em superministro, e agora se percebeu que é apenas um miliciano do presidente, um funcionário do presidente, como recentemente foi chamado, que é o Sérgio Moro, né? Então, a grande capacidade de interferir nos rumos políticos de uma nação. Considerando esse cenário que o Miro apresentou para a gente, que desafios que a gente tem discutido aqui no GT de Sistemas de Comunicação para a gente enfrentar essa necessária transformação dessa mídia analógica e digital e nesse cenário de convergência tecnológica? Primeiro, é fundamental a gente inverter a lógica que está colocada historicamente no Brasil e afirmar a comunicação não como um produto a ser consumido, mas entender a comunicação como um direito, né? Como algo que, assim como a educação, como a moradia, como o trabalho, como a saúde, precisa ser garantido pelo Estado brasileiro para o conjunto da sociedade. Historicamente no Brasil, os meios de comunicação foram dominados pelo interesse do capital e pelo interesse das finalidades lucrativas. Colocar isso a partir de uma perspectiva do direito significa a gente pensar em regulação e em políticas públicas que garantam que esse direito seja exercido pelo conjunto da sociedade brasileira. E também reafirmar, nesse cenário de convergência, que a internet também precisa ser reconhecida como um espaço público que tem que atender aos princípios da nossa Constituição. Não só a radiodifusão, que é baseada, que é um serviço que é provido por meio de concessões públicas, que o Estado dá para as empresas explorarem, mas a internet também precisa atender a esses princípios constitucionais e ser reconhecida como um serviço de interesse público, como um serviço público de comunicação, porque muito dessa comunicação, como o Miro bem tratou, passa hoje pelo ambiente digital.
E como é que a gente regula a convergência nesse cenário, entendendo que a mídia tradicional também está na internet? Primeiro, acho que uma primeira medida que a gente tem debatido no GT, e vários países têm avançado nesse sentido também, é a gente separar o que é a infraestrutura que garante o acesso da internet, que faz a conexão chegar na casa de cada um, do que a gente chama de camada de conteúdo, camada dos sites, da aplicação, do que circula, como se a gente pode dizer, nessa parte superior da internet, tirando os cabos e essa infraestrutura que chega até o acesso. Quando a gente fala da regulação da infraestrutura, é fundamental a gente garantir que essa infraestrutura seja neutra, que essa infraestrutura não possa interferir no fluxo da comunicação que está acontecendo nessa camada de conteúdo para priorizar um determinado conteúdo. Por exemplo, se você tem uma infraestrutura neutra, todos os sites vão ser acessados com a mesma velocidade que você tiver conexão na sua casa, né? Não vai ter uma priorização do que vai chegar antes, do que vai chegar depois, ou muitas vezes do que não vai chegar para você a depender do pacote de serviço que você tem. Essa foi uma conquista que a gente teve, por exemplo, na aprovação do Marco Civil da Internet, a garantia do princípio da neutralidade da rede. Quem regula e quem controla a infraestrutura não pode definir e não pode interferir sobre o conteúdo que está passando nessa infraestrutura. Isso é uma questão fundamental. Outro aspecto importante dessa infraestrutura é a gente garantir o princípio da soberania nacional em relação a isso. Infelizmente, no Brasil hoje, uma parte significativa dessa infraestrutura, dos cabos, das redes que levam a conexão da internet até as nossas casas, tem sido controlada por empresas estrangeiras, muitas vezes por operadoras telefônicas, né, de telefonia, que antes operavam o serviço telefônico, mas hoje essa infraestrutura serve para levar a conexão de internet até as nossas casas. E essa infraestrutura muitas vezes está na mão de empresas internacionais. Como é que a gente consegue entender que a exploração desse serviço, que é um serviço público também, precisa atender ao princípio da soberania nacional para que a nossa comunicação não esteja totalmente controlada por empresas de fora do Brasil. Infelizmente, a gente tem enfrentado uma série de desafios em relação a isso, porque o pouco de infraestrutura pública que a gente tinha ainda do processo de privatização do serviço de telefonia no Brasil tem sido transferido, e há projetos do Congresso Nacional apontando para isso, tem sido transferido para essas operadoras de telefonia que têm a maioria de capital estrangeiro. Quando a gente olha para a camada de conteúdo, que questões que seriam importantes a gente pensar para garantir essa diversidade e essa pluralidade no cenário de convergência? Primeiro, a gente entender que essa camada de conteúdo tem um espaço fundamental para o debate público, é o que a gente pode chamar de uma nova esfera pública digital, para a discussão de temas da sociedade, não só para a troca de informação, mas também para a definição de rumos e para o debate público nacional que acontece. Daí a importância dessa camada também ser plural e ser diversa. Então, entender como que os diferentes serviços e como que as diferentes plataformas, os diferentes sites que funcionam nessa camada de conteúdo da internet, que impacto que eles têm, que tipo de atividade que eles estão executando ali e qual a relação disso com a diversidade, com a pluralidade, com a liberdade de expressão que a gente quer garantir. Pensar, por exemplo, que um Netflix, que é uma plataforma de audiovisual, precisa ter uma regulação diferente do Google, que é uma plataforma de busca, que tem que ter uma regulação diferente de um site que vende produtos na internet, de um site de comércio eletrônico, porque os serviços que estão sendo prestados ali, as atividades que estão sendo executadas ali são diferentes. Então, pensar em regulações diferentes, mas que tenham sempre por princípio a questão da promoção da diversidade, da pluralidade e o respeito aos princípios constitucionais. E não deixar de lembrar que a gente também precisa enfrentar, olhar para o cenário da convergência, mas a gente precisa seguir entendendo que a radiodifusão continua desempenhando um papel muito importante na nossa sociedade, principalmente porque 30% da população brasileira ainda não está conectada, né? A gente tem uma exclusão digital de quase de 1/3 da nossa população que ainda segue se informando e recebendo conteúdos exclusivamente pelo rádio, pela televisão, principalmente, né? E entender como é que essa regulação da radiodifusão também precisa se manter, né? Não adianta a gente
A gente vive um cenário de convergência tecnológica que coloca esses novos desafios para a gente, mas a gente não pode deixar a agenda da mídia tradicional e da radiodifusão de lado, porque ela continua sendo muito decisiva para os rumos do país e continua sendo um ambiente importante de acesso à informação de uma parcela significativa da sociedade. Então, entender como é que os princípios constitucionais da não concentração, da promoção da comunicação pública, da comunicação comunitária, da diversidade, da pluralidade, da produção independente, da produção regional, do fortalecimento de um sistema público de comunicação que hoje está sendo desmontado, como que está acontecendo com a Empresa Brasil de Comunicação, com a EBC no Brasil, entender como que essas questões ainda precisam ser resolvidas e como a gente ainda precisa enfrentar esses desafios. Não é uma tarefa simples, mas não dá pra gente, nesse cenário, escolher um tema. A gente precisa enfrentar os novos desafios que estão colocados e pensar numa regulação convergente para a internet baseada nessa separação entre o que é camada de infraestrutura e o que é camada de conteúdo e entender quem opera nessa camada de conteúdo e os diferentes serviços que estão sendo prestados ali, mas a gente seguir enfrentando esse desafio histórico que as organizações que lutam pela democratização da comunicação no Brasil tratam, que é como regular a radiodifusão de uma maneira democrática para quebrar essa concentração histórica que existe no Brasil e para garantir que novas vozes possam se expressar também nos meios de comunicação. Essa é a ideia, esses são os temas que a gente tem debatido aqui no GT de Sistemas de Comunicação e a gente convida todo mundo também a se somar nesse debate.